Olá, voltamos com o programa, são 6 horas e 58 minutos e eu vou rapidinho chamar ao vivo o repórter Daniel Santos, porque tem novidades em relação ao GNV. Você sabe que existe uma dificuldade para abastecer, né? Então vamos com o repórter Daniel, que vai explicar para a gente o que está acontecendo nesse momento em Cuiabá por conta do GNV. Daniel, conta para a gente. Ô Luciana, falamos ao vivo aqui de um posto de combustíveis bem movimentado na Arquimedes Pereira Lima, Moinho, aqui na capital. O Jean vai mostrar pra gente, nesse momento acaba de chegar aqui um caminhão. Acaba de chegar não, o caminhão já está de saída, na verdade. Ele trouxe pra cá 10 mil metros cúbicos de GNV. E agora vai fazer a retirada do último container de gás. Esse é o nome, viu? Container de gás, essas estruturas metálicas que saem da distribuidora no Distrito Industrial de Cuiabá. Olha que operação interessante, né? Tudo hidráulico, agora puxando esse último container que já está vazio, vai colocar aqui no caminhão. Olha que operação profissional, né? Interessante, minuciosa também, todo cuidado, até para que esse container seja colocado com todo cuidado e segurança possível nesse caminhão, que vai sair daqui com os containers vazios, vai levar para a central de distribuição no Distrito Industrial de Cuiabá e lá serão completados, né? Serão reabastecidos para levar a um dos 3 postos aqui de Cuiabá ou um posto em Várzea Grande, e esse é o problema. Ou seja, nós temos 10 mil metros cúbicos agora aqui para atender a demanda. Esses 10 mil metros cúbicos serão suficientes para abastecer, por exemplo, mais uma semana e pouquinho. E olha lá. Dá uma conferida nessa fila aqui, ó. Quem está acompanhando a notícia de frente, olha quantos carros já na fila, né, buscando o GNV. Observando aqui a movimentação, rapidinho, olha ali o sistema de abastecimento, para a gente mostrar ao vivo para quem está acompanhando a notícia de frente. Chega aqui, Jean, chega aqui. Ó, tem o cilindro aqui atrás, ó. O cilindro, esse aqui é de 14 metros cúbicos, né? Esse é um sedã, então vai de 14 metros cúbicos. Aqui na frente tem o outro cilindro para realizar o abastecimento. Olá, bom dia. A frentista está aqui. Trabalho de frentista mudou bastante também, né? Bastante. Não tem que ir lá agora abrir o tanque, ficar observando o reloginho passando o combustível ali, não é isso? É. Olha lá, olha, fechou aqui. Esse já está abastecido? Já. Com quantos metros cúbicos de gás nesse aqui? Esse entrou 13,22 metros. Estava quase vazio, hein? Porque um cilindro de 14 metros cúbicos, né? 13,22. E assim é o dia inteiro, o movimento não para. São 1.600 carros de aplicativo, segundo as informações aqui do Kleber Cardoso, ele que representa a Associação Mato Grossense dos Motoristas de Aplicativo. Esses 1.600 veículos já foram convertidos. Já saíram do etanol, da gasolina e vieram aqui para os postos para enfrentar a fila para abastecer com GNV. Puxando aqui, eu sei que o professor, o Haroldo, ele gosta muito de fazer contas, então puxando aqui, ó, né, 14 metros cúbicos vezes R$ 2,89 o metro cúbico, R$ 40,46 para abastecer o equivalente a um tanque de combustível, a um tanque de etanol. Agora, Kleber, ficar na fila 2, 3 horas para abastecer GNV, né? No caso, abastecer um cilindro, né? Já teve caso do motorista voltar para abastecer o segundo cilindro e mais 2 horas na fila, Kleber. Bom dia para você. Não tá fácil não, hein? De fato não tá. Bom dia a todos. Isso é uma realidade que a gente previa. Agora, o que precisa acontecer é a abertura de mais postos de combustíveis para que nós podemos ter mais condições de abastecer os nossos veículos. Porque, veja bem, o motorista ele sobrevive de corrida. Se não tem corrida, como na situação da pandemia, era uma coisa difícil. Agora imagina você ficar 4 a 6 horas, se você voltar 2 vezes, que hoje o motorista faz, para abastecer o veículo, acabou o dia, né? E isso atrapalha e gera um impacto diretamente na economia do motorista. É um produto que veio para que a gente respirasse um pouco, mas agora encontramos filas. A matéria-prima do trabalho de vocês e de muitas outras pessoas que estão optando pela conversão, né? Saindo do etanol, da gasolina e optando pelo GNV. Aí vem a demanda, um aumento de mais de 1.500% nos últimos tempos, imagine 1.500% de aumento de disparada, também nas mudanças, nas conversões de gasolina e etanol para o GNV, visando resolver esse problema, buscando uma solução. Vocês estarão participando de uma grande reunião daqui a pouco às 9 horas da manhã.
Onde é que acontece essa reunião? Quem são os personagens desse grande encontro? Então, de fato há uma reunião no prédio da PGE, que é na MT Gás, né? Participa o presidente do MT Gás, participa os donos de postos para também ajudar e ver o que está dificultando as situações, e o Aldo Locatelli, que é quem tem a concessão de distribuição desse GNV, lógico, juntamente com a categoria. Então cada um vai se explanar aonde está sendo difícil, o que está sendo burocrático, para que junto nós encontramos uma saída dessa situação que entrou em colapso. Primeiro, uma informação que ela não veio à tona, né? A gente teve uma redução no envio de gás, né, via gasoduto aqui para Mato Grosso nos últimos dias. Esse problema foi solucionado. O outro é a falta mesmo do produto, postos que não oferecem GNV. São duas questões que vocês vão abordar nessa reunião. Exatamente. Como que isso aconteceu? Nós ficamos sabendo certo dia, os motoristas houve uma grande dificuldade e chegou a dizer, olha, não tem GNV nos postos. Imediatamente a gente entrou em contato com responsáveis, né, MT Gás, foi o qual informou a gente que havia um problema na Bolívia. E ficou operando aqui no Mato Grosso 30% da capacidade. Há quantos dias? Semana retrasada, né? Semana retrasada, recente. De lá para cá impactou de vez, porque juntou o acúmulo de veículos nos postos e não parou mais. Né? Esse posto aqui teve um problema numa bomba, foi sancionado, resolvido semana passada, agora começou a melhorar, mas fila aqui, chegava a fila a passar na praça, né? Na rotatória ali era muito difícil. Então nós precisamos de mais postos, precisamos de mais investimentos, que o governo olha para essa parte, que faz parte, né, do MT Gás, e também o poder privado. E vocês sabem o motivo? Ou veio alguma explicação para vocês do porquê de tantos postos de combustíveis não estarem ainda oferecendo o GNV frente a uma demanda tão expressiva? Olha, tem muito achismo. E aí o que nós vamos, de fato, hoje para essa reunião, começa agora às 9 horas, então nós queremos exatamente saber se vem parte do Aldo, se é por parte de empresário, porque sabemos que tem empresário de fora do estado, querendo entrar no estado de Mato Grosso para que forneça isso aí também. Se não haver posto, com certeza vai parar tudo. Então nós precisamos desse incentivo, tanto do poder público quanto do poder privado. Muito bem, então falando aqui em achismo, as respostas virão a partir das 9 horas da manhã. E aí sim, essas perguntas serão colocadas à mesa. Como assim, só 3 postos em Cuiabá? Esse aqui, mais 2 na região e um lá em Várzea Grande, perto do aeroporto, frente a uma demanda tão expressiva como essa. O Aldo que você se refere é o Sindipetróleo, não é isso? Exatamente. Só para deixar claro aqui. Então, Sindipetróleo, MT Gás, Sindipetróleo envolvendo os empresários, donos de postos de combustíveis e a categoria, os motoristas profissionais, motoristas de aplicativo. Isso, né? E isso vai acontecer na Procuradoria-Geral? A reunião é na PGE, isso. Na PGE. Tá certo, então. Kleber, obrigado pela entrevista, pela participação. A gente continua aqui observando a movimentação e é intensa, o tempo todo. E os frentistas vão se revezando numa forma diferente, né? A gente observa o seguinte, olha o contraste aqui na imagem do Jean. Jean, mostra as bombas de etanol e gasolina ali. Mostra ali, do outro lado. 2 carros. Chegou um terceiro agora. 2 carros. E uma motinha ali, ó. Tem uma motinha. Agora mostra aqui a bomba de GNV. Olha a diferença. Ainda mais agora com esses 10 mil metros cúbicos que acabam de chegar a esse que é um dos maiores postos da região, na Arquimedes Pereira Lima, aqui pertinho, já no acesso à Avenida Brasília. Luciana. Obrigada, Daniel, pelas informações. Olha, esse assunto aí vai ser discutido nos próximos meses, acredito eu. Daqui a pouco também, além dessa reunião que vai acontecer na Procuradoria-Geral da República às 9 horas da manhã, havia programação de um ato também lá na orla do porto, porque mais de 2 mil motoristas por aplicativos estariam fazendo reivindicações. Agora, quais são essas reivindicações? A realidade é o seguinte, gente, o combustível, a gasolina, o etanol e o diesel lá em cima. E aí houve uma conversão de forma recorde para o GNV, né? A adaptação dos veículos para receber o gás. E aí o motorista passou a ficar até 4 horas, Kleber, professor, numa fila para conseguir abastecer. Só porque nós temos aqui na região metropolitana 4 postos que têm o GNV. Imagina, se só de motoristas de aplicativos são mais de 2 mil e não foram apenas eles que converteram o motor do veículo, professor. E aí eles estão cobrando mais postos. Mas e aí, Kleber Lima? É uma questão privada.
Mesmo assim, vai ter uma reunião na Procuradoria para buscar um entendimento, talvez para saber de que forma, né, os postos de combustíveis possam fazer essa adesão de forma mais rápida, porque o governo pode obrigar um dono de um posto de combustível para poder colocar o material para fornecer o gás. Fugiu da memória o nome agora, do container lá do gás. Não tem como obrigar Mas, um dono Luciana, de um o posto governo de tinha que combustível. pensar isso antes. Exatamente. Quando você faz um planejamento como esse, que você cria uma demanda por conta exatamente do combustível alto, você tinha que ter programa. Isso é um erro crasso de gestão. O que é isso? Uma vez que você tem, sobretudo, um quantitativo de conversões de automóveis, isso o governo tem em mãos, né? Seria tranquilo, ele já tinha que ter, de certa forma, os postos para poder atender exatamente esse quantitativo de carros, né, que fizeram a conversão para o GNV. E ele não tem isso, ou seja, ele cria uma demanda, pessoas que estão no mercado tentando achar um caminho para poder sobreviver, porque não conseguem trabalhar por conta do combustível alto, fazem um financiamento de R$6.000 para colocar o kit de conversão GNV, e aí a hora que vai abastecer não consegue abastecer porque não tem o gás. Ah, pelo amor de Deus! Quer dizer, a culpa é de quem? A culpa é de quem deu a ideia, né, de se implementar a questão do gás veicular aqui no estado do Mato Grosso. São eles que têm que resolver isso. Então você fala assim, mas não tem posto de gasolina. As plataformas de abastecimento já tinham que ter sido dimensionadas, a quantidade delas, para realmente atender uma suposta quantidade de carros que poderiam vir a ter a sua conversão do combustível para o kit GNV. Não fizeram isso. Estão fazendo a coisa atropelada. Entendeu? Quer dizer, é a mesma coisa você começar a ter indústrias fabricando e vendendo carros a eletricidade, a bateria e não ter posto para abastecer, para fazer o recarregamento do carro elétrico. Quer dizer, então, você me desculpa, mas é um erro aí básico. Infelizmente, quem está pagando isso tudo é o sujeito que colocou o GNV e o kit, né, para poder sobreviver e não está conseguindo por conta de um erro de gestão do governo. Olha só, o Rafael Reis, Kleber Lima, que é do MTGás, ele disse o seguinte, olha, vamos até fazer uma comissão de acompanhamento, mas a autarquia, ela não tem autoridade, não tem autonomia para fazer essa ampliação nos postos de combustíveis. Isso é pertinente ao setor privado, mas vai haver um processo para ampliar pelo menos nos próximos meses aí, talvez um mês, mais 2 postos para poder instalar toda aquela estrutura para fornecer o gás. Porque a elevação foi muito grande. O consumo, olha só, a gente tem dados aqui que diz que o consumo cresceu 1.526% nos últimos 12 meses, anteriores a agosto de 2021, com a adaptação de milhares de carros para uso do combustível gasoso. Postos que forneciam antes, olha só, praticamente 21 mil metros cúbicos passaram agora a ter a responsabilidade de ter mais de 357 mil metros cúbicos, Kleber. O gás aqui em Cuiabá, ele vem junto com a usina termoelétrica, né, de Cuiabá, que era da Gás Ocidente. Ela é de 95, 96, governo Dante, né? E que inclusive mudou um pouco essa matriz energética com a inauguração de Manso e também da usina termoelétrica. Aí foi viabilizado o gasoduto Bolívia-Mato Grosso, Bolívia-Cuiabá, passando por Cáceres e tal. Mas desde sempre houve um incentivo do governo que o gás ele era de multiuso, que ele não ia servir apenas para a Gás Ocidente, não serviria apenas para a usina termoelétrica, atenderia também prédios, uso residencial, uso comercial e uso veicular. O problema é que nunca houve nesse período todo aí de mais de 20 anos uma regularidade nessa oferta do gás pela Bolívia. As relações políticas na Bolívia sempre muito instáveis e essa coisa assim, tem hora que tem hora que não tem, né? Tanto que você tem em Cuiabá toda e Vargem Grande 3 postos equipados para poder atender o gás veicular. Ao que tudo indica, este aumento de demanda recente é uma coisa meio espontânea dos próprios consumidores buscando alternativa para o aumento dos combustíveis, né?
mais tradicionais, sobretudo gasolina e etanol, e aí fica difícil mesmo, assim, dessa vez não houve incentivo público, né? Então as pessoas tentando encontrar alternativa. E Kleber, o governo está na dependência da iniciativa privada agora, da boa vontade dela. Você é dono de posto de gasolina. Se você falar assim, eu não quero colocar GNV aqui, abastecimento, não me interessa. E aí, como é que faz? Pois é, e às vezes assim, ele tem inclusive razão de não querer, porque ele não tem garantia de que ele vai ter o produto. Exatamente. Como tem, porque dá um tilt aí na relação do Brasil com a Bolívia, porque lá é estatal, mas não tem mais gás para você. E aí? Acabou. E aí o cara fez o investimento e não vai ter o retorno. O empresário investe para ter retorno. Essa é a missão dele. Ele não é Estado. Assim. Ele não é Estado. Estado é que tem que fazer investimento sem esperar retorno financeiro. É o retorno social. A dica que eu dou, assim, é para as pessoas analisarem bem antes de irem comprar o kit gás para colocar no seu carro. Até porque ainda tem outros aspectos de desempenho do veículo e, por exemplo, de preenchimento do porta-malas. Isso aí praticamente não utiliza, né? Apesar que está menor o cilindro a cada ano que vai passando, mas é um trambolho ali dentro do. E para viagem nem pensar, também, né? É só para o uso doméstico. Aqui, e tem que pensar dentro da cidade, né? Tem que pensar mesmo nessa questão da conversão, porque ontem uma notícia boa, né, para o mundo todo, a General Motors lançou de forma mundial o seu Mano EV, que é um carro com 307 km de autonomia, com uma carga de bateria, né, no valor de R$17 mil. É manchete, entendeu? Em vários sites, quebrando praticamente a hegemonia da Tesla, né, que vinha aí crescendo na fabricação de carros elétricos, né? E agora, considerando... Preço de moto, né? Preço de moto, cara, R$17 mil. Mas ele seria comercializado, né, no Brasil? No Brasil, que valor em e pra lista. Quando? Pois é, em lista, né, R$17 mil, expectativa, capa de vários sites aí, para quem quiser pesquisar, né? A China tem 300 fábricas de carros elétricos, que já começa a estudar uma forma de mandar isso para o mundo todo, quer dizer... Eu havia dito que nos próximos 10 anos nós teremos uma migração muito grande do combustível fóssil para os combustíveis, para a eletricidade, né? Por meio de captação de matriz fotovoltaica ou eólica no mundo todo. Já estou reduzindo esse prazo para no máximo 5 anos. Nós temos aqui mesmo no estado do Mato Grosso, no Brasil, carros elétricos muito baratos e realmente você que está colocando o kit GNV aí, você vai ficar sentido com isso, porque vai acabar. Olha, tomara, viu, professor, porque o combustível está pela hora da morte, né, como a gente diz por aí. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque amanhã vamos ter novidades sobre esse caso. Afinal de contas, hoje às 9 horas tem uma reunião envolvendo aí todos os setores, então amanhã nós traremos novidades sobre esse assunto. Agora talvez a gente até vai trazer falar... o Rafael Reis aqui, né, que é o presidente da MT Gás. Ótimo, pode ser, para a gente falar poder disso, desse planejamento. qual a luz no fim do túnel, para quando, como, de que forma, vai ter incentivo para os donos dos postos de combustíveis, qual a previsão de ampliação dessa rede aí de serviço tão necessária, né? Porque o Rafael é uma pessoa acessível. A partir do momento em que houver uma solução, com certeza os donos dos postos de combustíveis vão ter mais interesse, porque a conversão vai aumentar. Se bem, Kleber, que temos aqui aquele histórico, né, do empresário falar, olha, não vou cair nessa de novo, já investi pesado uma vez e aí acabei levando prejuízo. Então é uma discussão importante, porque afinal de contas envolve um outro país. Em relação internacional, é uma relação que pode ter aí problemas pelo caminho. Não é isso que a gente deseja, mas pode acontecer. Bom, mas amanhã a gente vai falar melhor sobre esse tema. Agora vamos falar sobre comportamento, isso em relação à pandemia da Covid-19. Já vou ter que perguntar, o senhor fez mais exercícios ou ficou mais sedentário durante a pandemia? Não, eu fiz mais exercícios. Mais exercícios? Inclusive, durante o isolamento, eu tenho um certo espaço em casa, eu fiz em casa exercício, caminhada de um lado para o outro, exercício, musculação, enfim, fiz. Kleber Lima, e você? Responda rapidinho, você ficou mais tecnológico durante a pandemia ou menos tecnológico? Mais tecnológico é impossível não estar, né, hoje em dia, mas eu me dediquei mais ao exercício físico.
com certeza. Bom, então... Crossfit e agora musculação. Opa! Vamos ver então como foi o comportamento da população aqui por conta da pandemia. Roda aí o VT. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que cada pessoa deve praticar de 2h30 a 5 horas de atividade física por semana. O brasileiro se exercitava 2 horas semanais, mas reduziu para 1h20 com a pandemia. Fazia direto no parque, fazer caminhadas, tive que cortar, né? Porque além de estar o clima seco, você não tem possibilidade de fazer caminhada mais. Então, aí eu parei de fazer a caminhada. E para acontecer com esse calor de 40, 42 graus todos os dias, a minha vida ficou praticamente parada. Já o uso de telas de dispositivos móveis, como telefone celular, aumentou de 6h30 diárias antes da Covid para 10 horas diárias durante a pandemia. O celular, na pandemia agora, ajudou bastante, né? A gente ficando muito em casa, acompanhando mais pelo celular as reportagens aí. E não teve jeito, o celular, esse não é o nosso amigo indispensável no momento. Estes são alguns dos resultados de uma pesquisa científica realizada por 3 universidades federais de Minas Gerais no ano passado, junto a 1.300 pessoas maiores de 18 anos, moradoras da região sudeste do Brasil. O médico cardiologista acrescenta: preocupadas com a Covid, muitas pessoas deixaram também de cuidar de outras doenças. Meio que ficaram esquecidas, né? E isso houve o quê? Uma elevação, estatisticamente falando, dos números de outras doenças, né? Agora nós estamos tendo, além da demanda reprimida para cirurgias eletivas, né, e situações ambulatoriais, a gente hoje encontra essas dificuldades em decorrência de dar a sequência em todo o atendimento. Além de sobreviver à Covid, o que as pessoas mais querem é voltar à vida antes da pandemia. Para isso, é necessário, por exemplo, fazer um check-up, passar por uma avaliação médica e continuar com as medidas preventivas, sendo a principal a vacinação. Essa vacina aí veio para ajudar bastante gente, que muita gente não acreditava na vacina e hoje em dia está vendo que ela está reagindo bem, já está voltando à normalidade. Creio que, se Deus quiser, até final do ano, igual está falando os governos aí, as coisas vão voltar ao normal de novo, hein? Passar no seu cardiologista, fazer um teste de esforço, checar todas as vitaminas, fazer uma abordagem nutricêutica e retomar de forma consciente, orientada, né, a atividade. Não pode, olha, já vou sair correndo, não. Tem que retomar, ver, cada um tem um ponto frágil. Fazer essa abordagem para coibir os desfechos desfavoráveis. Preciso viajar, ir para a praia, ter contato com as pessoas que eu cortei. Você vê, eu estou aqui, minha filha, minha neta estão tomando café da manhã e eu tenho que ficar aqui. Porque está muito lotada a padaria, então eu tenho que me precaver. Bom, se a população, Kleber Lima, mudou o comportamento, o poder público fez o mesmo. Não estávamos discutindo aqui, cadê o centro de atendimento pós-Covid? O poder público, a saúde, fez o dever de casa, porque a gente não pode ignorar os malefícios que a Covid acabou deixando aí para muitos. É preciso ter um olhar ainda atento a isso, a pandemia não acabou e nós temos aí pessoas com sequelas. Não posso dizer, Luciana, era algo para a gente investigar também, pois o que eu sei é o seguinte: a Santa Casa de Misericórdia em Cuiabá, não sei nem se chama mais Santa Casa de Misericórdia, né? Eu acho que é o Hospital Santa Casa, né, de Cuiabá. Eu tive pessoas conhecidas que foram tratadas lá de Covid, que ficaram internadas dias
E lá o atendimento foi assim primoroso. Eu preciso fazer esse reconhecimento à equipe do Hospital Santa Casa, ao secretário Gilberto, inclusive assim, além dos médicos, fisioterapeutas, durante o período que estavam lá. Né? Agora, o pós-Covid, que é o que você levanta, eu não sei, precisa investigar se existe algum tipo de política para isso. Né? Eu estou querendo aproveitar aqui os poucos minutos do programa para fazer um reconhecimento aqui. Eu lembrei dessa história hoje por ocasião da gente estar falando sobre cota racial, de homenagear uma pessoa negra que teve uma importância destacada na sociedade cuiabana, mato-grossense, que foi o juiz e depois desembargador Díocles de Figueiredo, que era corumbaense, mas mato-grossense, né? Ele era do estado Uno, ele desencarnou em 2016. E tem uma história assim que eu tive a honra de conhecê-lo e checar com ele essa história. Que é o seguinte, uma vez ele estava em casa, na porta de casa, lavando o carro dele, aí chegou um oficial de justiça para poder entregar lá um processo, escolher uma assinatura dele, e o oficial de justiça chegou e falou: ô negão, chama lá o juiz, chama lá o doutor, que eu tenho uns papéis para ele assinar aqui. Ele, tranquilamente, humildemente, foi lá, desligou a mangueira do que ele estava lavando o carro, entrou, botou o terno, pediu para a esposa ou alguém ir lá chamar o oficial de justiça, né? Aí a pessoa foi e falou: olha, o doutor já vai receber, ele só pode entrar, por favor. Entra na sala e espera. Aí a pessoa chegou na sala, entra o doutor Díocles, aquele mesmo negão que estava lavando o carro, depalitou, não falou mais nada, ele só falou: pois não, o que o senhor deseja? O oficial de justiça pediu desculpa. Então isso mostra o racismo funcional que existe no Brasil, muitas vezes inconsciente, que as pessoas praticam, mas é racismo, não deixa de ser. É que nem quando num jogo de futebol, alguém entra mais duro no outro, quebra a perna do outro, mas eu não tive a intenção, mas quebrou a perna igual, com ou sem intenção. Então, nesses casos, é bom ter a prudência de não cometer, de pensar, de examinar, assim como no jogo de futebol, de não cometer o racismo, assim como no jogo de futebol, antes de entrar no carrinho, né? Tomar o cuidado necessário. Olha, Kleber, que bom que você voltou ao tema, sabe por quê? Nós falamos isso no segundo bloco e as mensagens a respeito desse tema, elas não pararam de chegar. Vamos voltar a falar polêmico, sobre isso. Como eu já disse aqui, viu, professor, ainda não foi aprovado, né, a extensão de mais 50 anos. Nós vamos discutir isso e prometemos aqui ampliar o debate, então, sobre as cotas, já que levanta aí inúmeras discussões e também opiniões divididas. Professor, 30 segundos aí para a gente encerrar. Quer falar sobre isso, sobre esse tema? Estamos falando sobre comportamento, sobre a Covid, mas aí voltou o tema das cotas raciais. Das cotas raciais? Isso. Eu vou reforçar minha tese exatamente essa, né? Que o governo, por incompetência há muitos anos, né, não conseguiu e não consegue, né, prover educação básica com qualidade para todo mundo. E isso gerou uma desigualdade. Isso é fato e é perceptível. Uma vez que nós não temos isso, uma educação básica de qualidade para todas as pessoas, né, tanto para o pobre quanto para o rico, existe a necessidade das cotas. Se nós não tivéssemos esse problema, certamente nós não estaríamos aqui discutindo esse tema que é polêmico e mexe com muita gente. Tá certo, professor. Olha só, gente, não dá tempo de mais nada e eu ia fazer até a leitura de algumas mensagens a respeito desse tema das cotas, mas fica para amanhã. Tenham todos um bom dia.